Olá, o Nofrecast no ar. Hoje nós vamos percorrer um pouquinho a história recente e a partir de um fato. Eu trouxe um querido amigo, Zé Paulo Traven. Ele foi o produtor executivo do documentário sobre Dante de Oliveira, chamado A Primavera de Dante. Eu assisti o documentário lá na TV, no Teatro Zumira Canavarros, na Assembleia, e fiquei impressionado com algumas coisas extra documentário. Primeiro foi a velha e poderosa Cuiabania, estava inteirinha lá, né? Se não estava o avô, porque já morreu, o neto estava lá, né? A chamada Cuiabania, que é uma cultura raiz de Cuiabá, estava lá. Então, o que nos faz pensar que as pessoas ainda se apegam a ideias. Ao contrário do que parece. E depois também eu fiquei imaginando que para fazer um documentário de 37 minutos teve que ouvir muita gente e sintetizar muito isso, para poder caber em 37 minutos, sem desconsiderar todo o material que foi gravado, que quem deu o depoimento contou a história da convivência com o nosso querido amigo Dante de Oliveira. Zé Paulo, que bom que você está aqui. Olha, eu que agradeço, Onofre. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você no seu programa e também falando de um assunto tão relevante, né? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que é o Dante de Oliveira, que é um dos ícones da democracia no Brasil. Ah, sim, né? Depois dele não tem ninguém com a mesma relevância, né? É verdade. E o tempo que ele esteve envolvido nessa luta pela democracia, né, imortalizou ele, né? Foi um tempo curto. Sim. Antes de continuar, eu quero dizer que quem nos patrocina é a ProSoja Mato Grosso e a agência de marketing digital, Carandá Marketing Digital. O Dante, a gente começou falando sobre isso. O Dante, ele aparece... Eu estava já em Mato Grosso, eu cheguei em 76, ele foi candidato a vereador, já formado em engenharia, veio do Rio de Janeiro, onde se formou, fez uma eleição, candidatou-se e não se elegeu. Sim. Em 78, na primeira eleição para o novo estado de Mato Grosso pós-divisão, ele se elegeu deputado estadual. Acompanhei a carreira dele, depois ele se elegeu federal. Se elegeu uma segunda vez, que na primeira teve voto, mas não teve o quociente. Isso. Se elegeu e lá aparece a direta já. Depois ele vira prefeito de Cuiabá, vira governador. Em 30 anos ele fez tudo. É verdade. 30 anos é um tempo muito pouco. Muito curto, exatamente. O que é que você... Como é que começou e o que que você encontrou quando se dispôs a lidar com isso? Eu não queria estar no seu lugar. É verdade, assim, é um desafio muito grande, né, quando a gente se propõe a fazer um documentário, seja para qual assunto for, né, mas ainda... Quando temos um personagem central como Dante de Oliveira, é uma responsabilidade grande, né? E foi desafiador, né? Mas uma equipe muito boa. O diretor do documentário é o Leonardo Santana. No meu ponto de vista, ele está entre os 3 melhores documentaristas de Mato Grosso, com certeza. Ele é muito bom no que ele faz. E... assim, a parte artística está toda na mão do diretor, né? E ele fez um excelente trabalho. Quem provocou isso foi o nosso amigo João Edson, né? Que veio até mim, né? Falou que ele tinha, em certo período, conversado com o Dante sobre a possibilidade de fazer um livro, né? Não era para ele fazer o livro, ele estava aconselhando o Dante a escrever sobre a história dele. E disse que o Dante falou para ele, não, quem vai fazer isso é você, né? E aí ele viu uma oportunidade, né, de nós fazermos uma homenagem à narrativa sobre a vida do Dante e decidimos fazer com este documentário. E é um documentário de média metragem, tem 37 minutos, mas assim, a receptividade das pessoas ao documentário foi incrível, foi muito bom. Aquele dia lá no teatro, fiquei impressionadíssimo. Eu cheguei, já estava lotado, fui com a minha mulher, ficamos lá fora,
tivemos dificuldade de entrar, só consegui lugar, porque lá na última fileira tinha uma cadeira vazia e uma pessoa me reconheceu e se levantou, teve a gentileza de levantar e eu fiquei ali. Mas lá no saguão tinha muita gente e em cima na galeria estava cheio. E por um homem, né? Como é que você enxerga isso? Um homem que morreu em 2006. Sim. Em 2006, quem tinha 16 anos, que é o primeiro ano para votar, 16, 2006 para cá tem 28 anos. 28 anos, com 10, 38 anos, não conviveu com o Dante, é apenas um nome. Eu fiquei impressionado com aquele tanto de gente por um homem que já não está conosco há 18 anos e que é muito lembrado pelo que se falou, pela memória, e de repente todo aquele... Eu achei aquilo ali um fenômeno. Eu também achei impressionante. Primeiro, a qualidade daquela plateia. Eu compus a mesa, né, no palco, e eu fiquei olhando para aquelas pessoas e eu pensei assim, todas as pessoas que aqui estão são pessoas muito importantes para Mato Grosso. Eu vi os rostos, né, quem estava ali, políticos, pessoas da Universidade Federal, artistas. Sim. E eu fiquei muito impressionado com isso, com a qualidade das pessoas que estavam ali. Todas as pessoas que são realizadoras, né, e cada um no seu campo de trabalho, né, mas todos fazedores, assim, e muito animados, né? Eu não via aquele teatro tão cheio há muito tempo. É um teatro grande, se eu não me engano, ele tem mais de 700 lugares. Mais de 700, Isso. E foi muito gratificante, foi impressionante para mim também. E aí você pergunta, mas o que fez essas pessoas irem lá? Por incrível que pareça, eu comecei a compreender depois do filme. E aí eu dei algumas entrevistas, né? E uma coisa que me impressionou muito é que quando as pessoas que estiveram perto do Dante trabalharam com eles, né? O próprio deputado Avalone, né? Foi secretário de Turismo e íntimo dele, e amigo muito próximo, né? Quando ele fala do Dante, é uma energia tão incrível que aparece, uma empolgação, um compromisso, uma amizade, um amor, assim, que eu fiquei impressionado com isso, né? Mas eu pensei que era uma coisa do Avalone, né? Essa maneira de se expressar. Ele foi o idealizador do projeto, né? Ele que indicou a emenda parlamentar para que fosse feita. E depois eu dei uma entrevista para o Mauro Camargo, sim, que foi, se eu não me engano, foi o assessor de imprensa do Dante. Foi secretário de imprensa num período. Isso. E aí ele me entrevistou, não foi como nós estamos aqui juntos, foi por meio do computador, né? Ele tem um programa, ele tem uma TV lá em Chapada, né? E em determinado momento ele falou assim, Paulo, eu não estou te entrevistando, eu que estou sendo entrevistado, porque ele falou, né, da vivência dele com Dante. Sim, foi muito grande. E eu senti a mesma empolgação nele que eu vi no Avalone. Um compromisso, uma emoção, uma saudade. Então a equipe do Dante era muito comprometida com as ideias dele, né? E com ele, né? Ele era uma pessoa muito querida por todos. Muito. Né? Isso me impressionou muito, porque é difícil, assim, eu trabalho há muitos anos na área cultural, principalmente na área audiovisual, né? E é difícil você ver um personagem que tem essa força. E ainda mais da política, né? Sim, exatamente. Considerando o descrédito da política, né? Da política. Uma coisa que me impressionou muito também é que muita gente ali apenas ouviu falar. E por que foi lá? Gente jovem. Né? E uma outra coisa também que eu preciso colocar. A sociedade cuiabana é muito dispersiva.
Aqui nada é muito permanente, ela gira muito depressa. Se você for a Goiânia, a Belo Horizonte, a Campo Grande, uma verdade vale muito tempo. Sim. Aqui ela vale do dia para a noite, e no dia seguinte já é outra coisa. E na hora que eu vejo, 28 anos depois da morte do Dante, aquele monte de gente ali interessada, aí bagunçou a minha cabeça. Com quem é que nós estamos lidando? Sim. O que você hoje, depois de ter dado entrevista lá para o Mauro, de ter visto aquele público lá no teatro, de estarmos conversando aqui agora, o que você viu nisso, nesse fenômeno social? Olha, eu acho que eu penso, a figura do Dante, a forma dele ser, era muito dinâmica, né? Chegou uma pessoa me disse assim, o Dante ele tinha vários núcleos, ele era tão dinâmico, tão inquieto, que ele tinha vários núcleos de amizade. Eu falei, mas como assim? Então, ele tinha as pessoas que ele encontrava às 5 da manhã para ir andar de bicicleta, para ir caminhar, né? Aí daqui a pouco, às 9 da manhã, já era um outro núcleo de trabalho. Ao meio-dia, almoçava com outro núcleo e terminava lá às 20 horas as visitações dele e reuniões, né? E que não significava que depois ele fosse dormir, não. É verdade. Falam que ele dormia 3, 4 horas por noite, né? Ele foi uma pessoa muito dinâmica, um jovem político que marcou a história, né? Ele esteve no momento certo, né? E no lugar certo, com pessoas muito importantes. Foi. E representa para Mato Grosso um filho da terra, né? Que é conhecido, eu diria, mundialmente, né? Porque esse momento da ruptura, né? Com o regime militar e a abertura democrática é histórico e está no mundo inteiro, né? As pessoas sabem disso. Sabe que eu ajudei a elaborar aquele programa Mato Grosso Hora de Investir e fiquei metido naquilo até o final. Ajudei a elaborar do zero. E depois ele tomou vida própria e andamento e tal, mas eu continuei do lado. Que estava ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desenvolvimento Econômico, não é isso? Aí a gente viajou o mundo, viajou o Brasil inteiro, viajou o mundo, e ele me levava para traduzir depois. O que você achou? Eu tinha essa responsabilidade. E onde ele chegava, era um respeito. Me lembro que nós fizemos esse seminário, Mato Grosso Hora de Investir, que era um processo de trazer o olhar para Mato Grosso para investimentos. Não era esse Mato Grosso de agora, estamos falando de 2000, era um Mato Grosso muito mais modesto. Fomos em Minas Gerais e o evento foi na Federação das Indústrias de Minas. Minas é muito conservadora, né? Os pilares são muito fortes, é histórico, né? E o Dante foi tratado lá como um mito. Tivemos um encontro desses em São Paulo, que foi o primeiro, organizado por um jornal econômico da época, Gazeta Mercantil. A nata do mundo financeiro é tratado como um ícone, assim, um símbolo. Estava muito recente, porque a direta já tinha sido em 84, né? Sim. Mas depois, eu convivi com ele até 2002 e depois continuamos convivendo no período que ele deixou o governo e até ele nos deixar. Ele não perdeu essa aura de mito, no sentido de uma pessoa que todo mundo reverencia. Sim. E todos falam que ele era muito persistente nas ideias dele, por maiores que fossem. Então, no filme alguém fala que chamavam ele de mosquito elétrico, que ele não parava, né? Quando ele queria alguma coisa, ele era muito veemente, né? E isso marca, né? Lá naquele dia, o Domingos Leonelli, que foi que escreveu um livro com ele, né? Sim. Foram colegas de câmara, então. Ele fez uma leitura muito delicada sobre o momento, os porquês. E eu fiquei muito impressionado, embora tivesse vivido, mas você perde detalhes, né?
E quando alguém que teve assim uma visão mais abrangente resgata, diz, meu Deus, eu estava no meio disso aí. Eu não vi essa parte, né? Não, eu estava no meio, Sim. cara, disto aí, né? A gente, aí quando você vê aquele documentário, ele mostra claramente a história. Meu Deus, eu estava metido nisso. É verdade. E esse documentário, as pessoas, assim, quem viu gostou muito, né? Eu e gostei daí muito nasceu também. a história de nós fazermos 3 partes, né? Fazer uma trilogia, né? Porque nós falamos ali do nascimento do Dante até as diretas, né? E aí nós pretendemos fazer um segundo filme que vai falar sobre o Dante deputado, prefeito e ministro, né? E depois uma terceira parte falando sobre o período do governo dele. Uhum. Né? Porque é um personagem muito rico, né? As pessoas têm Muito. muita saudade, muito carinho pelo Dante, né? O Dante É o líder luminoso, Isso. né? Ele era luminoso. Eu fico pensando, você estava falando aqui, eu aqui pensando, tem pessoas que efetivamente são predestinadas, né? Sim, com certeza. E ele com certeza é uma dessas pessoas, né? E se foi tão jovem, né? Que foi. Imagina, se ele vivesse 80 anos, a gente não sabe onde ele iria parar, Você né? sabe, você tocou num ponto. Quando ele perdeu a eleição para o Senado em 2002, o Antero, que era candidato a governador e que ganharia com o pé nas costas, por conta do prestígio do Dante. E o Dante, por conta do seu próprio prestígio, se tornaria senador. De repente, tanto o Dante perde como o Antero perde e entra o Blairo Maggi, que era um neófito na política de Mato Sim. Grosso, vindo do mundo empresarial, mudou completamente o perfil da gestão com pessoas novas, etc, etc. Metodologia. Mas precisava de um controle de qualidade. Esse controle de qualidade eu sempre defendi que seria a oposição do Dante. Porque era uma oposição qualificada. Quem passou pelo governo 8 anos sabe onde é que o sapato aperta. Claro. Então ele seria uma oposição qualificada, tipo quase que uma consultoria. E que faltou ao Blairo para fazer um governo melhor do que fez, porque uma oposição bem coordenada, para não errar, acerta. Sim. Se ele tivesse aqui, aí não teria havido o Silval Barbosa como candidato a governador, não teríamos tido o Pedro Taques, e talvez não tivéssemos hoje o Mauro Mendes. Teria mudado o futuro, sem juízo de valor sobre ninguém, mas teria mudado, né? Com certeza. E seria uma, como você falou, uma consultoria, né? Porque a oposição, quando trabalha de uma forma justa, né, uma forma limpa, ela ajuda o povo, né? Porque faz os ajustes que o governante não consegue enxergar ou não consegue alcançar, né? Então a crítica ela é sempre bem-vinda, ou deveria ser sempre bem-vinda. Uma crítica qualificada, sim, né? Sim. Puxa vida, né? Eu assisti algumas reuniões com o Dante. Quando ele entrou no governo em 95, o Estado estava complicado. Vou te dar um número. De cada R$1 arrecadado, aqui no imposto, ICMS, tal, taxas, o Estado devia 2. Então, cada R$1 a dívida era de 3, sem considerar a dívida com a União, que era muito antiga, que vinha desde salários atrasados. Vinha lá do tempo que o Júlio Campos fez muito empréstimo para fazer asfaltos, energia elétrica, e o país entrou em crise, o Júlio não pagou, o governo federal pagou e debitou para Mato Grosso, coisas assim, juros exorbitantes. Então, o Dante tinha reuniões com o secretariado muito jovem e que já vinha com ele de muito tempo. Eu vou citar alguns nomes, só para a gente ressuscitar a ideia, para concluir o raciocínio. Júlio Miller, que era um monstro. Sim.
de política, vinha do PCdoB, uma cabeça extraordinária. Os dois irmãos, o Frederico e o Guilherme Miller, Walter Albano, Maurício Magalhães, Antero Paes de Barros, Zeca Adrião. O Avalone entrou um pouco depois nessa equipe raiz. Antônio Joaquim, sabe? Era um pessoal. E eu assisti uma reunião na Chapada. Aí, quando a gente fala do mosquito elétrico, assim, o Dante governador, o Estado devendo R$3 para cada um que arrecadava, salário atrasado, o Estado sem perspectivas, o Jaime Campos, que deixou o governo antes dele, deixou um monte de armadilhas, salários, aumentos e loucura para poder voltar depois. Sim. Esse jogo da política, esse jogo canalha da política, né? Então, o Dante estava perdido. E aí ele chegou com um plano desse tamanho, plano de governo. Eu tenho lá em casa, não me lembro não agora. Era um plano muito bem elaborado, um plano bem nítido de esquerda. Aí chegou, o que ele encontrou era um caos. Aí eu me lembro de reunião lá em Chapada. Ele colocava na mesa essas pessoas que eu citei. Ele ficava aqui na cabeceira e jogava uma questão. Sim. Jogava na mesa. E aquelas pessoas começavam a discutir, sabe? Ao ponto, assim, de quase levantar para dar um murro. E pegar aqui na gola, eu vou te dar um murro, porque... Aí ele entrava, gente, nós somos amigos, continua. Enquanto aquilo não virasse pó, uma questão desse tamanho, ficasse desse tamanhozinho, ele não se dava por vencido. Aí jogava outra coisa no canto. Então, as reuniões, assim, um fim de semana de reunião, era um campo de batalha, sabe? E todos dizem, isso é unânime, que ele ouvia muito. Ouvia muito, muito. Ouvia e escutava. É isso aí. Eu conversei muito com o governador Pedro Táxi a partir de um certo momento. Mas ele nunca ouviu, como também nunca escutou. O Dante ouvia e escutava. Outros, como o Silval, ouvia, mas não escutava. Então, o Dante ouvia e escutava. Essa é uma característica que muitas pessoas chamaram a atenção. Que ele ouvia muito mesmo, e falaram, mesmo quando ele não concordava, ele ouvia atentamente o que a pessoa estava falando. Você sabe uma coisa que dentro disso aí, que eu considero muito importante, é não desqualificar a pessoa com quem está conversando. Sim. De repente você está conversando com o porteiro aqui do prédio. Sim. Claro que ele está num nível intelectual diferente, as prioridades dele são outras, claro, sem desprezá-lo em nenhum momento. Mas se você vai conversar com ele, não, esse cara aqui não tem nada para contribuir. O seu próprio gesto é de afastar o cara. Você desqualifica o interlocutor. Sim. O Dante não fazia isso. E essa é uma grande qualidade que está muito em falta hoje em dia, né? A gente tem pouca presença para conversar com o outro, né? E ouvir e digerir o que está sendo discutido. Há muita militância hoje individual. Hoje está tudo muito atropelado, né? Muito rápido, tudo tem que ser muito rápido. As respostas têm que ser imediatas, né? E eu acho que nós perdemos com isso, né? Perdemos. Porque a gente precisa ouvir, né? Para absorver a contribuição do outro, há de se ter atenção, né? E muitas vezes coisas importantes passam porque a gente não deu a devida atenção, né? É uma coisa que eu tenho observado muito. Ao final, quando terminou, projeto concluído, pronto para exibição, como é que você estava? Estava desenergizado, mortinho, aguardando ou não? Ou estava... Não, olha, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que quando... E um filme é uma coisa muito complexa, porque envolve muita gente. E aí eu não falo só da equipe, é desde aquela pessoa que cede uma fotografia, é a família que cedeu a casa deles para a gente filmar, é um monte de gente que participa da pesquisa. Então, quando a gente vai soltar o filme, você acha um monte de defeitos. E quando você não acha, o outro acha. É o nome de alguém que está escrito errado, né? Então, é um processo... Podia ter sido feito assim? Exatamente. Sempre
Sempre isso acontece. Depois está tudo feito, a gente fica pensando, nossa, mas podia ser diferente aquilo, né? Mas a hora que eu vi, quando eu vi ele inteiro, né? Eu fiquei impressionado, assim, com o filme, né? Como foi construído, as falas das pessoas, né? E aí eu liguei para o João Edson. Aí eu falei, ô, meu irmão, tudo bem? Oi, Paulo. Falei, onde você está? Ah, estou em tal lugar, assim. Eu falei, eu queria te mostrar uma coisa, vem aqui no meu escritório. Aí ele foi lá. Ele foi a primeira pessoa que eu mostrei o filme, né? Aí botei lá na frente. Eu não falei para ele que eu ia mostrar o filme. Falei, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Ele chegou lá, eu botei o filme e ele ficou quieto lá, olhando. E ele foi se emocionando com o filme. Foi muito incrível, assim, a reação dele com o filme. Porque eu tinha uma responsabilidade muito grande com ele, né? Porque, afinal, ele trouxe a ideia, né? Ele trouxe o recurso, né? E aí eu queria ver, né, se ele estava satisfeito com o que a equipe tinha feito, né? E ele ficou impressionadíssimo, gostou muito. Imediatamente, nós também ligamos para o deputado, né, que havia indicado a emenda. O Avalone. Que aí já foi outro nervosismo, né? Ouviu que é isso, né? Para cada pessoa. O que ele vai achar, né? O que ele vai achar? Ficou bom, não ficou? Gente, ele também amou o filme. Imediatamente. Tanto é que ele falou, não, vamos fazer a estreia lá no Teatro da Assembleia, que é maior, e ele articulou para as pessoas irem, nos ajudou a convidar, né? E assim, foi incrível. E ficou muito delicado esse filme, né? Ficou. Ele não em momento nenhum... Ele não puxou para um lado e nem para outro, ele seguiu uma linha. Eu gostei muito disso. Em nenhum uma momento linha de equilíbrio. A outra ideia, né? É contada a história e de uma maneira muito familiar, né? Porque a partir da adolescência do Dante, muitas pessoas não conhecem essa parte, né? E é o que a gente se esforçou para fazer e o diretor foi muito feliz com a condução dele, né? Sabe como que essa pessoa se transformou no Dante de Oliveira das Diretas Já, né? Ali a gente vê, né? Tem uma família tradicional, né? Assim, e estava lá a mãe dele para avalizar, né? Com 103 anos. 103 anos. Ela foi lá avalizar, né? Exatamente. Então, assim, é uma felicidade para nós, né? Porque cada trabalho que a gente faz é uma surpresa, né? Porque a gente só sabe o que a gente fez de verdade, né? A partir da perspectiva do outro, né? Sim, Muitas vezes a gente acha que fez uma coisa genial, né? Aí os outros olham e falam... Aí começa a sair de você, né? Já aconteceu comigo. Fui num festival de cinema, um amigo fez um filme, e aí, nossa, todo mundo viu, assim, as pessoas não acharam muito bom, aí a gente vai fugindo, né? Ó, tem um amigo meu que fala assim, Paulo, quando isso acontecer, é o Vital que fala isso, Sim. Vital, que faz a Comadre Pitu. Ele fala, quando isso acontece, Paulo, eu tenho uma estratégia. Eu falei, qual é? Ele falou... A pessoa me pergunta, o que você achou? Aí ele fala assim, 100 palavras. 100 palavras pode significar qualquer coisa, né? Eu falei, nossa, muito inteligente essa tirada. Eu falei, vou passar a usar isso. Mas, assim, para nós foi uma felicidade, né? Porque o nosso objetivo era esse, né? Era tentar explicar uma parte da vida do Dante que muitas pessoas não têm acesso. E demonstrar a importância dele para o país. E ele começou ao contrário, né? Porque geralmente o político ele chega ao ápice lá no final da política, não é verdade? Ele fez o caminho contrário. Ele fez o contrário. Ele já começou, explodiu, né? Virou uma pessoa importantíssima para o país e aí depois veio ser político, né? Ele vem para ser prefeito de Cuiabá. Exatamente. Né? E naquele tempo Cuiabá não era a Cuiabá de hoje, era uma cidade. Em 85 ele se elegeu, Cuiabá tinha 300 mil habitantes, era uma cidade pequena, não tinha esse furor que tem hoje.
pequena, tal. Ele veio, se elegeu facilmente, venceu o Gabriel Novis Neves, que era ex-reitor do UFMT, uma pessoa respeitadíssima. Até hoje, né? Até hoje, uma pessoa do bem e tal. Ele veio, derrotou. E uma coisa interessante, Paulo, não é o espírito não vingativo. Sim. Isso eu sou testemunha dele como prefeito, dele como governador. Vamos arrebentar esse cara? Não. Deixa lá. Vamos tocar o nosso objetivo aqui. Agora, uma coisa que esse documentário me trouxe assim como perspectiva, sabe, é que o Dante foi nosso grande homem político que projetou Mato Grosso. Eu vou te dar um número antes de concluir o raciocínio. Ele tomou posse em 95, em março de 95, ou janeiro de 95, não me lembro bem. Ele, no discurso dele, foi um discurso pequeno, ele lamentou que Mato Grosso tinha menos de 0,7% do PIB brasileiro, e menos de 0,7% da população brasileira. Ou seja, era uma província, né? Sim. Província pequena. E tem todo esse trabalho e tal, de repente Mato Grosso virou o que virou, tal. Entregou para o Blairo, que entregou para o Silval, que entregou para o Pedro Táxi, que entregou para o Mauro Mendes. E mesmo com os tropeços que o Estado teve, e não faltou tropeço, ele continuou nessa onda, ele fez isso. É, né? Uma potência, né? Hoje é uma potência, né? A gente está no mapa mundial. Tal. Aí eu fico pensando que esse documentário trouxe à tona a necessidade de recuperar algumas lideranças que se foram. Eu vou citar 4 nomes do passado. Pedro Pedrocian, a história é incrível. Fragelli, a história é muito incrível. Dr. Garcia Neto com a divisão. O Frederico Campos como primeiro governador, e um quinto que eu coloco, que foi o Júlio Campos como governador, primeiro eleito. Depois você dá um salto para o Dante, você passa Bezerra e Jaime em branco, salto para o Dante, um salto para o Blairo. Essas pessoas são pessoas de muita relevância na política do Estado e que mereciam ser resgatadas. Porque o estágio em que Mato Grosso chegou agora e vai caminhar cada vez mais, não nasce agora. Não. E nenhum só fez, né? Não, nenhum só fez. E muita gente no caminho ficou. Não, ninguém, tal, quando você fala Garcia Neto, um dia o doutor Garcia Neto me fez uma... Eu era muito próximo dele, eu vim para cá por conta dele, no governo. Ele me disse, Onofre, eu agora sou seu José. Mas como assim, doutor Garcia? Eu fui numa loja comprar e a moça olhou pela carteira de identidade dele. Seu José! E ele, quando o governador, era o Garcia Neto. O chão tremia quando passava. Agora é o seu José. Agora sou o seu José. Então, mas nós precisamos pegar o seu José e voltar a fazer dele o Garcia Neto, o Pedrocian, o Fragelli, o Júlio Campos é muito injustiçado. O Frederico é muito injustiçado. O Dante não, o Dante ele se vendeu melhor. O Blairo se vendeu bem. E o Mauro Mendes está se vendendo. É outro momento, é outra cabeça, outra coisa, né? Mas daquele passado que fez Mato Grosso, que tirou o Mato Grosso da capitania, Pedrocian, Fragelli, Garcia, Júlio, Frederico e Júlio. Esses 5 foi que tirou o Mato Grosso das capitanias. Né? E é esse documentário... São pessoas que a gente precisa trazer a história à vista da sociedade, né? Porque senão o Garcia Neto vira seu José apenas. Fica seu José, como o seu Júlio, né? O seu Frederico, o seu Pedro, o seu Fragelli. E são personagens incríveis. Né? Incríveis. Na época do governador Pedro Táxi, o Kleber Lima era o secretário de comunicação, né? E aí nós fizemos uns documentários de 10 minutos falando sobre algumas pessoas importantes, né? Uma delas foi o Dr. Gabriel Novis Neves, que a gente fez. É outro que virou apenas Dr. Gabriel, mas que a história dele é poderosa demais para ficar só no Dr. Gabriel. Exatamente. Fizemos Sarita Baracate, ela estava, ainda não tinha falecido, né?
e ela ficou super animada com o documentário. Fizemos um documentário sobre o Palma, Rodrigues Palma, que construiu metade de Cuiabá à época dele, né? Foi. Não sei se metade ou talvez mais da metade. Talvez, né? Ele tirou Cuiabá da capitania. É isso aí. Fizemos alguns documentários. Fizemos da Domingas, obviamente. Domingas, né? Que é outro monstro, dela. né? É verdade, uma pessoa que a gente admira profundamente. Sim, né? é verdade. E é tão bom fazer isso, contar a história das pessoas e do nosso lugar, né? Sim. Porque se perde. Né? Muitas pessoas não sabem quem foi o Barão de Melgaço. Não sabem. Né? E quando nós fizemos um filme também sobre o Barão de Melgaço, um documentário de 93 minutos, que quando as pessoas veem, elas ficam surpresas, porque não imaginavam que passou por aqui um personagem tão forte quanto esse. Né? Então, o audiovisual é uma forma de expressão muito poderosa, né? E eterniza essas pessoas e essas histórias, né? A gente conhece o poder do audiovisual pelo cinema, né? Sim. Só para a gente lembrar, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que entrou como um país terciário, sai como um país top do mundo e disposto a vender uma imagem do novo, eles chamavam de American Way of Life. Sim. Qual o canal? Cinema. Cinema. Exatamente. E aqui tem muitas histórias para serem contadas. Cada dia eu ponho uma na minha lista. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá na Assembleia Legislativa e aí passou o Jonas Barros. Eu não via há muito tempo, né? O artista plástico, né? Que agora ele acho que ele está morando na fazenda. Eu não sei muito bem qual município. E aí me viu com um livro do Humberto Spíndola. Eu estava com o livro na mão, aí ele parou lá e falou, Paulo, tudo bem e tal. Estava ele, o Protásio e o John, o filho da dona que faleceu, que era também neto agregado da dona Bem. Esqueci o nome da mãe dele, mas já lembro. Daí começamos a falar da dona Bem. Aí eu falei, gente, eu tenho que filmar essa mulher, né? Essa história dessa mulher, porque ela era uma unanimidade, né? Dona Bem era. Você não encontra uma pessoa que fale alguma coisa negativa sobre Dona Bem. A Dona Bem lembra muito da minha mãe, tinha um poder agregador assustador. Sim. E não fazia força para isso não, viu? É isso que todos dizem. Não era aquela pessoa assim, não, eu vou. Não, eu não vou, não. Deixa vir, eu vou administrando. Você faz isso, você faz aquilo, você faz... E tudo acontecia e ela ficava ali, e ela não tinha essa busca. Sim. Pelo egoísmo de eu. Não, também era Dona Bem. Ela tem uma história com todo mundo. Todo mundo que eu falo tem uma história para contar da Dona Bem e sempre positiva, sempre as pessoas falam com muita admiração, né? Ela é a mãe do Rodrigues Palma. Mãe do Rodrigues Palma. Eu ainda lidei com ela viva. Tive bons contatos com ela. Nunca me esqueço dela no janelão do casarão ali na Pedro Celestino, na janela, e fulano, ô fulano! E fazia uma baita de uma mídia na janela. É verdade. E sempre atenta a todos. Sempre. E é importante, a gente tem pouco Olha, material sobre mulheres importantes, né? Semana passada eu fui tomar um café com ex-deputado estadual federal Ricardo de Freitas. Sim. Ele foi pioneiríssimo de Sinop. Fomos tomar um café e lá na padaria Moinho, e a conversa, que era para ser de 1 hora, foi de 3 horas. Ele queria me ouvir sobre a divisão do Estado, é um material que eu domino muito, porque eu estava lá. Sim. E aí acabamos puxando o começo de Sinop, como é que eram as coisas. Isso não pode se perder, viu? Não pode. Aí ele me contava detalhes assim, que era de um absoluto primitivismo. Ela hoje é uma cidade extraordinária. Incrível, né? É um cara que está com 72 anos, que foi pioneiríssimo, que tem essa história para contar. Então, a gente começou a falar do Dante e estamos abrindo o leque, né? Sim. Você tem Dona Bem, você tem
Ah, muita gente. Essas colonizações lá, o Norberto Schwantz, que veio com a primeira gauchada, tem um livro dele, Uma Cruz em Terra Nova, onde ele conta o drama todo. Só te contar uma coisa rapidinho. Um dia eu ia para Brasília de carro. Para mim está sendo uma alegria estar aqui. Eu ia para Brasília de carro. E lá em Alto Araguaia, o rio Araguaia nasce bem vizinho ali, ele passa dentro daquela ponte ali, dentro da cidade. E tem à beira do rio, assim, um restaurante que já não existe mais. Eu sempre almoçava lá, eu parei para almoçar, estava lá o Norberto. Tchê! Ele chamava a gente Tchê, você não tinha nome, tudo era Tchê. E nós nos conhecíamos, e nós sentamos ali para conversar, e almoço. Terminou o almoço, eu ia para Brasília de carro. Eu queria chegar lá naquela noite ainda. Eu estava sozinho, minha mulher ia buscar. Aí passou a tarde inteira, tomamos café ali, o pessoal fez um cafezinho, tomamos, doido para fechar e nós lá, né? E aí, quando deu lá pelas 8 horas da noite, eles nos expulsaram. Olha, não dá mais, né? Nem o Norberto, nem eu tínhamos hotel, porque a gente estava aí, os dois estavam de passagem. Sim. Mas a prosa foi muito longa. E lá pelas 11 da noite nós temos a prosa na praça da cidade. Nem ele bebia muito, eu também não. Então nós não fomos para bar. Ficamos ali conversando na maior lucidez. E ele me contou passo a passo, desde do Rio Grande do Sul, lá de muito para trás mente, até chegar naquela Canarã, aquele mundo ali de terra, água boa e tal. E eu lamentei não ter gravado. Mas depois eu fui entrevistá-lo quando ele apareceu com o câncer, publiquei isso e tal. Olha, é um gigante de Mato Grosso. Tem os gigantes antigos e os gigantes atuais. Sim. Que tem. Quando teve aqueles incêndios no Pantanal, eu liguei lá com o Cristóvão. Cristóvão tem a minha idade. É o pantaneiro típico com aquela leitura pacata e tipo assertivo. Pata de elefante, né, do Pantanal. Fiz uma entrevista com ele, etc. Tem gente forte demais que não poderia deixar de resgatar isso, né? Sim. Eu acho que esse documentário puxou essa veia, né? Teve isso também. Muitas pessoas vieram falar sobre isso. Nossa, primeiro, muitos falaram assim, isso me surpreendeu, né? Porque a gente tem tanta coisa boa de audiovisual aqui em Mato Grosso, pessoas muito importantes, né? Como o Leonardo Santana, o Bruno Bini e mais uma série de outros diretores. Gente com estrada percorrida, né? E vieram falar, nossa, eu não sabia que aqui a gente conseguiria fazer um documentário com essa qualidade, um trabalho com essa qualidade. Muitas pessoas se surpreenderam e expressaram, né? Cada um traz um personagem. Sim. Né? Alguns contemporâneos, né? E isso também me impressionou muito, porque como a gente é do meio, a gente vê as coisas que estão sendo Olha, feitas, você quer ver, né? assim, nessa linha dos personagens, lá pelos anos 70 e 80, 60, 70 e 80, tinha uma boate chamada Sayonara. Sim. Ali no Cochipó. O que acontecia em Cuiabá, acontecia era lá. Naquele tempo, os grandes nomes da MPB, os maiores nomes da MPB, os maiores maiorais da MPB, vinham lá cantar numa simplicidade, que a boate era muito simplória. Sim. Não tinha essa coisa chique de hoje. Era meio que o ar livre, umas mesas não eram aquelas mesas, era uma Cuiabá daquele tempo que era muito simplória. Ali vieram personagens da época, cantores como Nelson Gonçalves, Ângela Maria, que eram suprassumo do suprassumo da MPB brasileira. Ele vinha ali, aí se encontrava a política, a economia, ali que é um point atrás da cultura. Sim. Então, e ninguém fala do Nazir Bucaíro. Alguém escreveu um livrinho, ou coisa assim, mais e tal, mas não resgatou esse gigantismo, não dele em si, mas do que ele provocou, que é a mesma coisa do Dante. Exatamente. Não é o que fez, é o que provocou. Né? E ele foi muito sagaz, né, com essa ação de escrever a emenda, né? E se fala que o pai dele ajudou a escrever, era um advogado muito famoso, fui amigo dele. Né?
Uma pessoa muito especial, né? Muito, muito. Você sabe, Paulo, eu creio, porque eu tenho as minhas crenças espiritualistas, existem espíritos superiores que vêm para ocupar uma missão, ocupar um espaço e desenvolver missão. Eu convivi com muita gente nesse Mato Grosso. Eu sou um cara que fala muito e ouve muito, e circulo muito. Mas o Dante era outra pessoa. Veio como uma luz. Com um nível muito alto, né, de realização, né? Olha o Mato Grosso hoje. Sim. Tem profundamente a ver com ele. Porque quando o Mato Grosso foi dividido, aqui ficou no miserê de fazer medo. Veio o governador Frederico Campos, um grande gestor, um gerente, para tocar o que tinha. Veio o Júlio, explodiu com dinheiro de fora. Depois você pula para o Dante. Um estado absolutamente inchado, ineficiente, gastador, corrupto ao extremo. Então, ele dá uma rasteira, vende aquele banco, vende a empresa de energia, privatiza, fecha um monte de estatais e demite 12 mil funcionários públicos que foram contratados. Deve ter sido muito difícil. Nossa isso, Senhora. né? Na Cuiabá pequena, não é? É uma Cuiabá de 400, não de 600 mil habitantes. Foi um terremoto. E isso deu a credibilidade para o avanço. Quando o Blairo chega, depois do... O Blairo foi, como diz o pessoal, mamão com açúcar. Encontrou tudo pronto, né? E aí, quer dizer, depois do que o Mato Grosso virou hoje, ai de nós se não fosse tivesse passado por aquele período, né? Então, às vezes, as pessoas aparentemente saem da cena, aparentemente, mas elas serão eternas, né? Sim. Você ficou com essa sensação? Sim, e muito... Ele tinha uma perspectiva sempre maior, né? Sempre. O gasoduto, tudo que ele fez eram coisas que eram impensáveis, né? Era tudo muito grande, né? Uma perspectiva muito assertiva de que o Estado, para avançar, precisava de energia e ele tinha que resolver esse problema. É uma pessoa muito especial. Muito, muito. Ele enxergava, ele descortinava o futuro. Enxergar a gente não enxerga, mas descortina, né? Eu acompanhei os seminários que ele fazia, Mato Grosso, é hora de investir, aí para fora. Ele vendia o Estado com muito otimismo e muita força. E como o ícone que ele era da política, muito respeitado, as pessoas acreditavam piamente no que ele falava. E grande parte dos que o Dante cavou com essas... Eu fui para o exterior com ele fazendo as palestras. O cara sair de Cuiabá, governador de Mato Grosso, que não estava em lugar nenhum no mapa do mundo, foi fazer uma palestra em Mato Grosso de Investir na Bolsa de Chicago, que é a pátria das cotações de cereais e grãos no mundo inteiro. E foi respeitado. Então, ele descortinava isso. O ambiente não era esse. O ambiente era modesto, quieto. Ele estava construindo as bases para esse Mato Grosso que nós estamos hoje, com certeza. Sempre tem um louco que acredita antes dos outros. É verdade, que enxerga antes dos outros, né? Eu acho que o Dante era isso, né? Com certeza. Como é que você termina? Nosso prazo já foi. Como é que você termina passado? Você é um homem experiente, é um homem da cultura, já fez outros documentários, já leu muito, conversa muito, é muito articulado na arte. E quem é articulado na arte é articulado espiritualmente, porque uma coisa está ligada com a outra. Passou, a poeira ainda não baixou completamente, que demora para baixar, né? Mas o que você olha hoje do Dante? Quem é que você vê? Só um sonhador? O que você vê? Não é um sonhador. Apesar de que, para a gente avançar, a gente tem que sonhar um pouco, né? Sim, claro. É ponto de partida. É ponto de partida, é o sonho, né? É projetar o que a gente... Primeiro, identificar, né, as coisas que nos incomodam e que precisam mudar, não é isso? E aí a gente projeta, dentro da nossa capacidade consciencial, né, como que nós vamos contribuir para aquilo.
Eu vejo isso muito forte no Dante. E uma das coisas que mais me impressionaram foi que o Dante ele era um ser muito verdadeiro, né? Ele veio da faculdade, veio do Rio de Janeiro, depois de toda aquela articulação política no Rio de Janeiro, né? Ele veio aqui ainda como uma pessoa ligada ao MR8, né? Que já não era mais... ultra esquerda da época. Que já não era mais violento, mas ainda era o MR8, né? E ele foi conversar com as pessoas nos bairros, foi conversar com as pessoas que não tinham terra para tentar ajudar, né? Ele era um homem, um engenheiro formado no Rio de Janeiro, que era uma grande coisa na época, né? E... engenheiro civil é para obras, né? Exatamente. Que era a formação dele. E ele gostava de lidar com o povo, né? Com o povo mais necessitado, né? De ajudar a resolver o problema dessas pessoas, né? O perfil familiar do Dante apontaria uma direção completamente diferente da que ele fez. Verdade. Não é isso? Ele era um homem de uma família da elite, mato-grossense, né? A família dele teve usina. Profundamente conservadora, né? Conservadores. E ele chegou aqui e foi para os bairros conversar com as pessoas mais pobres, né? Foi conversar com as pessoas que não tinham quase capacidade para viver, né? Porque não tinha uma terra, não tinha uma roça para plantar. Naquele tempo, com a chegada das migrações, não tinha pátria e não tinha terra. É isso. E para se movimentar dentro de Mato Grosso naquela época não era fácil, né? Não. Hoje ainda não é fácil, né? Então, assim, eu vi muita verdade nessa pessoa, né? Porque ele poderia ter trilhado outro caminho. Ah, sim. Né? E ele se doou muito nesse sentido, porque ele virou uma voz dessas pessoas que estavam esquecidas, né, de certa forma, né? Sim. E ele sendo quem ele era, da família que ele era, ele foi muito corajoso, né, destemido. Deixa eu te acrescentar rapidinho, antes de interrompendo você, me perdoe. Na década de 70, teve uma migração para Mato Grosso de gente do Sul e do Sudeste, um absurdo. E não vieram pessoas ricas. A maioria era gente muito pobre. Alguns não deram conta de subir de Cuiabá para Sinop, para Rondônia, e ficaram aqui. Não tinham mais identidade e não tinham onde pôr os pés para dormir. Foi nesse ambiente que ele mexeu. Sim. E são raras as pessoas que tomam esse caminho, né? Não são muitas, são pouquíssimas pessoas. Não. Ele tinha tudo para virar um grande engenheiro aqui na capital, não é isso? Ou virar um político conservador. Isso. Né? Então, eu penso que isso atrai muito as pessoas. Algumas pessoas que eu conversei falam, não, o Dante ele não ligava muito para dinheiro, ele era meio desligado disso. Não ligava. Um dia eu conversei com o irmão dele, o Armando. O Armando é mais o capitalista da família. O Armando estava brigando com a Thelma. Eu cheguei na hora, e o carro do Dante, que era um Monza, estava na oficina e não tinha dinheiro para tirar. E a Thelma estava negociando com o Armando isso. E o Armando reclamando. Meu Dante, o cara não cuida de dinheiro, não cuida da vida dele. E depois, lá na frente, promove um estado desse tamanho. É verdade, Por isso que a história é tão boa, né? Porque é um personagem muito verdadeiro. Você não precisa enfeitar ele. É só demonstrar quais foram os caminhos que ele trilhou, né? Porque a gente já vai ficando admirado com aqueles mini comícios que ele fazia em cima de um banquinho, com aquele Fusca amarelo. Acompanhei isso. E discutindo nos bairros, as pessoas lá ouvindo ele e levando esperança para essas pessoas, né? Então, um político de filme mesmo. Paulo, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, tranquila, Sim. E em torno de um personagem com esse valor que você nos trouxe aqui. Eu convivi muito próximo dele, muito mesmo. Tive esse privilégio.
E quando eu vejo as coisas todas, eu fico, meu Deus, eu estava no meio disso e não sabia. Sim. Se soubesse, eu não entrava, porque era muito grande. Eu vi o Dante, assim, de perto. Uma vez aquele prédio onde é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Eu não sei se aquele prédio já existia, mas ele foi reformado. Ali era Bemate. Isso, ele foi reformado. Foi. Não lembro. Ele era que Banco ano. do Estado de Mato Grosso, uma agência, e depois virou um prédio de governo que acomodou a Secretaria de Indústria e Comércio. Isso. E no dia da inauguração dessa reforma, eu não sei por que cargas d'água, eu estava lá. E ele foi lá, era o governador, né? E ele fez um discurso que eu fiquei olhando para aquele homem assim, pensei, gente, que pessoa incrível, como ele fala bem, assim, uma oratória incrível, uma energia. E o Dante falando, a gente tinha a impressão que estava tudo resolvido, porque ele era tão assertivo com o discurso dele. Eu lembro disso, dessa emoção que eu senti. Eu falei, nossa, mas que homem preparado, né? Que coisa incrível. Me impressionou profundamente o discurso dele. Eu fiquei olhando para aquelas pessoas. Tinha pouco tempo que eu tinha chegado aqui, poucos anos, e eu fiquei profundamente admirado. E tudo isso resultou no que nós temos Sim. hoje, né? Paulo, muito obrigado, bela conversa. Eu que agradeço, e eu queria agradecer algumas pessoas. Por favor, fique à vontade. Primeiro, a família do Dante, Dona Maria especialmente. Sim. Né? A contribuição deles foi incrível para que a gente conseguisse as informações. Eles cederam a casa deles para a gente filmar. Né? Hoje existe o Instituto Dante, que precisa de ajuda. O Leonardo Oliveira é o presidente lá do Instituto, né? Então, o acervo está num escritório, guardado ali da maneira que dá para ser guardado. Não é ideal, mas também não está abandonado, está em boas condições. Então, essas pessoas foram fundamentais para que o documentário acontecesse, né? Sem eles a gente não faria, não conseguiria, né? Então quero agradecer a família Oliveira e agradecer a nossa equipe, né? O Leonardo Santana é o diretor, o Dr. João Antônio Lucídio é o pesquisador, né? E aí nós temos a Júlia, que é a produtora, o Kelvin, que é o diretor de fotografia. Cinema é uma lista de 30, 40, 50 pessoas, porque a equipe tem aí umas 20 pessoas, 15, né? Mas a gente vai agregando pessoas, né? Porque um faz a pesquisa, aí daqui a pouco o outro tem que fazer a pesquisa, tem que ter auxiliar disso, auxiliar daquilo. É um processo, por isso é um processo longo, né? Para que a gente consiga fazer, a gente precisa de muita gente colaborando, muitas pessoas que a gente E depois tudo brilha em 37 minutos. É isso. É incrível, né? É uma magia, né? Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima conversa. Muito Pra mim obrigado. Você não sabe a importância que tem eu estar aqui falando com você. Para mim, muito obrigado. É a honra é minha, honra. viu? Muito obrigado. Nós estamos aqui, tivemos uma conversa maravilhosa com o José Paulo Traven, produtor técnico do documentário Primavera de Dante. Nós estamos aqui patrocinados pela ProSoja, pela Agência Carandá Digital. E você nos assista, compartilhe, curta a gente, porque senão a gente morre. E eu não quero morrer agora com esse projeto que eu gosto tanto. Claro. Um grande abraço e até a próxima semana.